Seja bem-vindo ao Olá Ciência e hoje o nosso primeiro Ciência News. Esse é um novo quadro aqui no canal para mantê-los atualizados sobre os acontecimentos científicos no mundo. A principal diferença entre esse quadro e todos os outros do canal é a quantidade de informação que nós aqui vamos ter que absorver para fazer um vídeo. Um vídeo comum do canal nós demoramos até 12 horas para fazer um roteiro. A gente precisa procurar notícias, dúvidas, questionamentos sobre o assunto e depois traduzir todo esse conteúdo, muitas vezes altamente complexo, como você sabe, para uma linguagem bem simples. Aqui no Ciência News vai ser um pouco diferente. Assim que as notícias sobre ciência e tecnologia surgirem por aí, nós vamos ler essas notícias e transmiti-las para vocês de uma maneira mais rápida. Nós queremos que o canal continue a crescer e o nosso tempo está ficando cada vez mais curto. Então nosso objetivo é conseguir produzir um conteúdo menos denso e mais rápido de ser feito, mas ao mesmo tempo garantindo que seja de qualidade. Peraí, como que vocês vão garantir a qualidade de um vídeo se vocês vão gastar menos tempo produzindo esse vídeo? Ótimo questionamento. Aqui nós vamos noticiar acontecimentos e falar principalmente das possíveis consequências e desdobramentos dessas notícias para a ciência e para a tecnologia mundial. Então, o foco não é explicar nada em detalhes, e sim instigar as pessoas a entender o porquê daquilo ser tão importante. Opa, de novo. Então quer dizer que não vai ter mais vídeo explicando as coisas detalhadamente do jeito que vocês sempre fizeram? Não, não é bem isso que eu tô falando. Os nossos vídeos tradicionais continuarão existindo, porém com uma frequência menor. Porque além do canal, a gente tem que trabalhar e estudar para sobreviver, né? Inclusive, se você gosta do que a gente faz por aqui e ainda não conhece a nossa campanha de apoio recorrente, entra lá no Apoia-se. apoia.se/olaciencia. Qualquer valor você ajuda a gente demais já. Então, fique ligado que a partir de agora falaremos de tudo um pouco ainda mais. E claro, qualquer dúvida é só conferir na descrição aqui embaixo as fontes de tudo que a gente está falando ou escrever um comentário que a gente vai fazer o possível e muitas vezes o impossível para te dar uma resposta satisfatória. Então, vamos lá. A primeira notícia de hoje saiu lá no Jornal do Brasil, há um mês. E apesar de parecer algo simples e de pouca relevância, não é bem isso. A reportagem começa assim: pela primeira vez, uma usina produzirá energia no Brasil a partir da combinação entre resíduos orgânicos e lodo de esgoto. Essa energia vai ser produzida a partir do biogás resultante da decomposição desses resíduos orgânicos e desse lodo de esgoto. Para isso ser feito, a gente pode pensar que é a mesma coisa de, em vez do caminhão de lixo levar o que ele recolhe nas ruas para um aterro sanitário, ele leva esse lixo para uma usina que separa o que é orgânico do não orgânico. O orgânico vai para a decomposição e o resto vai para a reciclagem. Essa usina, então, coloca essa matéria orgânica num biodigestor. O que é isso? É como se fossem uns grandes tambores fechados, lacrados. E a grande quantidade de bactérias na matéria orgânica consome isso tudo e o resultado é um gás com muito metano. Depois disso, esse metano é usado como combustível para gerar energia elétrica, assim como se fosse uma usina termoelétrica. E aí, no final das contas, temos uma usina um tanto quanto parceira do meio ambiente. Por isso que essa notícia é tão legal. Mas como assim, né? É a primeira vez que isso acontece no Brasil? Pois é, eu não sei vocês, mas eu achava que esse tipo de coisa já tinha no Brasil. Mas aí, dando uma estudada e ligando alguns pontos, eu cheguei à conclusão que isso tem a ver com a matriz energética brasileira, que é feita na maior parte de hidrelétricas, considerada uma fonte de energia renovável, ao contrário das termoelétricas que queimam combustíveis fósseis, carvão, óleo ou gás. Então, fontes alternativas para gerar energia elétrica apresentam pouca demanda dentro do território nacional, já que a maioria da nossa energia vem de uma fonte renovável, que são as hidrelétricas. Agora, lá na Áustria e na Alemanha, por exemplo, os países considerados modelos de usinas de biogás, por eles terem pouco espaço e poucas alternativas de energia renovável, os caras têm milhares de usinas de biogás. Eu vou ler aqui agora o que isso traz de bom para a gente. Como recurso renovável, o uso do biogás colabora com a não dependência de fonte de energia fóssil, aumenta a oferta e possibilita a geração descentralizada de energia próxima aos centros de carga, promove a economia no processo de tratamento de esgoto, aumentando a viabilidade da implantação de serviços de saneamento básico. O que isso quer dizer? É uma fonte de energia renovável, ou seja, é muito bom para o meio ambiente. Ela aumenta a possibilidade de mais usinas espalhadas pelo Brasil para garantir ali o acesso de energia elétrica a pequenas regiões. E por ela precisar do esgoto, ela precisa então que aquela região tenha um saneamento básico. E aí a gente entra num problema que é crônico no Brasil, que é justamente saneamento básico.
É interessante a gente ressaltar que esse é um dos gargalos para nós termos ainda mais usinas como essa espalhadas por aí. No ano passado saiu uma notícia dizendo que metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. Pois é muito triste, mas é a verdade. Então, como que a gente pode ter uma usina que depende de esgoto para produzir energia, sendo que nem esgoto a gente tem? Entendeu? O problema é um tanto quanto complexo. Mas aí, se a gente parar para pensar, o metano que é gerado dentro desses biodigestores, na verdade ele continua sendo gerado por aí, mesmo sem a gente ter usina. Então, nos aterros sanitários espalhados aí pelo Brasil, o gás metano continua sendo gerado. E para quem não sabe, o gás metano é um gás estufa, um gás que causa efeito estufa. E ele é até 20 vezes mais causador de efeito estufa que o gás carbônico. Então a usina de biogás ela ajuda o meio ambiente de várias maneiras. Além disso tudo que eu falei, ela ainda impede que esse gás metano vá para a atmosfera e cause o efeito estufa ainda mais forte. Porque quando o gás metano ele é queimado, seja queimado dentro da usina de biogás ou seja queimado no aterro sanitário, que alguns aterros sanitários praticam isso, ele é transformado em CO2. A queima do CH4, que é o gás metano, ela gera CO2. E o CO2, por mais que ele seja um gás estufa, ele é bem menos perigoso que o gás metano. É sempre legal a gente ver esse tipo de notícia porque dá uma esperança pro Brasil, né? A gente vê tanta notícia ruim por aí. Só para deixar claro, é a primeira vez que nós temos uma usina aqui no Brasil que é capaz de gerar energia elétrica a partir de resíduos orgânicos e lodo de esgoto. A gente já tinha outras usinas de biogás que geravam energia elétrica a partir de resíduos orgânicos apenas. Mas é a primeira vez que nós vamos juntar essas duas coisas. E como eu expliquei no vídeo, isso é o principal gargalo no Brasil pela falta de saneamento básico em muitas regiões. Então por isso que essa notícia é tão legal também. Essa foi a primeira notícia do Ciência News. Inclusive, se você gostou, deixa o seu joinha. A gente tem umas plaquinhas aqui, ó, nesse quadro. Aqui, ó, se inscreve no canal também se você não é inscrito. Que é para poder facilitar, em vez de a gente colocar na edição, ficar uma coisa mais rápida e mais dinâmica aqui na hora. Então, eu tinha preparado uma outra notícia aqui para vocês, mas infelizmente não vai dar tempo de falar, eu deixo para semana que vem. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam do canal. Quem não conhece a gente também, tem uma outra plaquinha aqui, ó. Segue a gente nas redes sociais lá, pode mandar pergunta, mandar notícia lá na hora que vocês verem na internet, marcar a gente @olaciência lá no Twitter, que a gente vai colocar aqui nesse quadro e explicar para vocês. Dependendo do quão complexo for a coisa, se a gente vê que não dá para explicar rápido, a gente faz um vídeo com mais detalhes. Igual como eu disse, os vídeos tradicionais vão continuar existindo, a gente só vai ter que diminuir essa frequência, porque são vídeos bem trabalhosos. Espero que vocês entendam e comentem aí o que vocês acharam. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!